Espero que vocês estejam tudo bem. Espero que vocês estejam aí vivendo um tempo maravilhoso, um tempo extraordinário com o Senhor, porque a despeito de toda a situação, de toda a circunstância que nós estamos vivendo, a despeito de todo esse período, seja a quarentena, seja a crise, seja as circunstâncias que nos cercam, na verdade nós podemos ter em nosso coração a segurança, a garantia de que o Senhor é que cuida das nossas vidas. Amém? Eu quero que você tenha isso no seu coração. Eu quero falar hoje, trazer uma palavra que fale conosco acerca da nossa necessidade de aquietar o nosso coração, né? Quando Deus quer que nós nos aquietemos, para que Ele possa falar, para que a voz dele seja audível na nossa vida, sabe? Nós vivemos em meio a tanto barulho, distração, que nos impede muitas vezes de ouvir a voz do Senhor, sabe? E além dos barulhos externos que gritam, na verdade tem os barulhos internos, os sons internos, as necessidades internas, os desejos, as vontades, e isso tudo faz um barulho enorme dentro de nós, né? É uma barulheira que nos impede muitas das vezes de ouvir o que realmente é importante a ser ouvido. Na verdade, esses barulhos eles se manifestam na nossa vida por meio da ansiedade, né? Por meio da tristeza, da insatisfação, da indecisão, depressão, dos desejos na vida de muitas pessoas de até suicídio, aquela vontade de sumir, desaparecer, frustração, decepção, desilusão e uma série de outras situações que assolam o coração das pessoas, né? São situações que elas são externadas na nossa vida e tudo, a origem desse são os gritos, são as vozes, a ansiedade, as preocupações, né? Os barulhos dentro de nós. Tudo isso são resultado de milhões e milhões de ideias, de sugestões que são, como disse, barulhos, conversas dentro de nós. Sabe, eu vejo assim que tudo isso ocorre porque nós, seres humanos, estamos sempre em busca de uma resposta, né? De direção, buscando um porto seguro, um lugar para ancorar, uma certeza na nossa vida. E eu vejo que essa resposta, creia você ou não, somente Deus pode nos dar com segurança. Entende? Então, assim, qual o caminho a ser tomado? Qual a decisão a ser tomada? Né? Qual a certeza que eu posso dar, que eu posso ter? Né? Não, são às vezes momentos assim que nós nos pegamos com essas preocupações, com esses pensamentos. E por maior que seja a certeza que possamos encontrar, muitas das vezes, algumas respostas em meio a tudo isso, ainda assim é uma incerteza na nossa vida, sabe? Mas como eu disse, Deus tem interesse, Deus tem a vontade, Ele tem o poder de nos dar todas as respostas que necessitamos. Tudo que nós precisamos vem do Senhor. É importante termos essa questão em mente, porque é nele que nós vamos recorrer, é para ele que nós vamos correr, sabe? As pessoas podem pensar e podem tomar as suas decisões e estar sempre cheio de suas próprias vontades, mas na hora que as coisas apertam mesmo, é para o Senhor que nós corremos. E acredite, o Senhor sempre estará pronto, de braços abertos, para nos socorrer, para nos amparar. Amém? Na verdade, Deus tem nos dado respostas, mas as respostas que Ele tem nos dado, nós estamos tão ocupados em resolver os nossos problemas que nós, muitas vezes, não ouvimos Deus. Não ouvimos porque, primeiro, talvez não achamos que Deus se importe conosco, se importe com o nosso problema. Achamos que talvez, ou ora, o nosso problema é muito insignificante, ou ora, na verdade, achamos que somos tão importantes, né? Ou o problema é tão grande que queremos já determinar a hora, o momento que Deus tem que nos responder. Outra razão, talvez é porque não cremos que Deus ouve
ou talvez não cremos que Deus fala conosco, mas eu vejo que principalmente é porque estamos tão ocupados conosco mesmo, que não temos tempo para parar e ouvir a Deus. Mas sabe, quando entramos nesse caminho, quando caminhamos um período na nossa vida diante dessa situação em que os problemas estão nos cercando, em que as dúvidas estão em volta de nós, em que os questionamentos estão, as incertezas estão diante da gente, sabe? Chega algum momento em que as pessoas ou nós às vezes nos encontramos tão perdidos, tão desorientados, tão desgovernados, tão cansados, que o que resta é deixar acontecer o que tiver que ser, sabe? Sabe aquelas pessoas que dizem, o que tiver que ser vai ser, vamos ver que a sorte está me preservando, vamos ver que o futuro me aguarda, né? Mas nós não precisamos andar desse jeito. Não há necessidade de você caminhar contando com a sorte, contando com possibilidades diante de você, de você encontrar um pote de ouro no final do arco-íris, entende? Ou seja, achando que um dia vai cair um raio na sua cabeça e os seus problemas vão se resolver. Não, na verdade nós podemos caminhar nenhuma segurança, nenhuma certeza, sabe? Muitas das vezes em situações assim, quando nós nos encontramos, na verdade, meio que largado, é que o Senhor intervém na nossa vida, né? E quer que nos aquietemos o nosso coração para podermos vê-lo agir, para poder ouvir dele, para aprender com ele. Ele diz em Mateus capítulo 11, diz assim, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e eles achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse foi o convite que o Senhor nos deu, que o Senhor trouxe para as nossas vidas, sabe? Então Deus, por amor a nós, Ele cria algumas situações na nossa vida, que quando nós passamos por ela, nós então entendemos que precisamos aquietar o nosso coração e ver que Ele é Deus. Como diz o Salmo 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Exaltado entre as nações, exaltado sobre a terra, né? Diz Ele. Então, que nós possamos então entender essa questão, dessa necessidade de aquietar o nosso coração. Sabe, quando nós olhamos para a Bíblia, ela nos mostra alguns exemplos, algumas situações de pessoas que precisaram aprender isso, que precisaram entender de que o grito dela, que o desespero dela, que a ansiedade delas, que a angústia, a preocupação dela, não as levaram a lugar nenhum, não trouxeram benefício nenhum para a vida delas. Elas precisaram aprender de que precisavam descansar no Senhor, aquietar o coração, porque Deus fala conosco em todo instante, em todo momento, acredite, Deus está falando com você. Não existe uma situação na sua vida, não existe um detalhe na sua vida, não existe qualquer circunstância na sua vida que Deus não tem uma direção, uma orientação para você. Sabe, lá em Êxodo, no capítulo 14, quando o povo de Deus, eles haviam saído do Egito, e aí logo eles chegaram ali na terra, diante do mar, saíram do Egito para ir à terra prometida, que Deus havia prometido a eles. E quando eles olharam ali, à frente deles estava o mar, atrás deles eles olharam e despontava Faraó. Eles haviam saído do Egito, Faraó depois das 10 pragas havia libertado eles, só que Faraó se arrependeu e falou assim, não, vou buscar esse povo novamente. E eles estavam diante deles o mar vermelho e atrás deles estavam vindo Faraó. E eles começaram então a falar e a reclamar com Moisés, a dizer a Moisés algumas palavras que realmente não faziam muito sentido. E no versículo 11, no versículo 11 e versículo 12 de Êxodo, capítulo 14, você vai ver que eles disseram assim, não havia número suficiente de sepultura no Egito. Eles falando para Moisés isso, questionando com Moisés. Por que Moisés nos tirou do Egito? Agora o faraó está vindo, vai nos matar. E eles começaram a dizer, porventura não tinha cemitério lá, não tinha túmulo suficiente lá no Egito?
É por isso que nos tiraste de lá para morrermos nesse deserto? Por que nos trataste assim? Isso eles falando com Moisés. Você pode ver lá no versículo 12, eles falando isso, né? Por que nos trataste assim, né? Fazendo-nos sair lá do Egito? Não é isto que te dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos dos egípcios em paz, pois ele diz assim: melhor nos fora servir os egípcios do que morrer neste deserto. Ora, sabe, eu fico pensando como que alguém poderia falar algo desse jeito. Como que alguém que vivia no Egito como escravo, eles haviam na verdade experimentado toda a crueldade dos faraós ali, dos egípcios. Eles haviam matado crianças. Moisés é uma dessas crianças que foram salvas em um período em que eles mataram todos os filhos homens. Eles estavam vivendo um tempo de escravidão. Eles estavam clamando ao Senhor. O Senhor levantou Moisés para que Moisés fosse libertar este povo, tirar este povo daquela escravidão, daquele jugo. E agora eles estavam indo para uma terra que Deus havia prometido a eles. E de repente eles olham aquelas circunstâncias ao seu redor e eles olham para Moisés e dizem essas palavras que eu acabei de ler para vocês. Dizendo assim: pô, não tinha cemitério lá o suficiente, trouxeram aqui para nos matar? Era melhor que nós tivéssemos ficado lá. Mas eles disseram assim: nós tínhamos falado para você, Moisés, deixa a gente aqui, viver em paz como escravo. Como que alguém pode viver em paz como escravo? Sabe, na verdade, quando eles viram o faraó, eles tiveram medo. Sabe, quando eles viram o faraó vindo, eles tiveram medo, muito medo. Sabe, este é um dos problemas na vida, muitas das vezes na nossa vida, na vida das pessoas. Aquilo que você está vendo. Sabe, aquilo que você vê, aquilo que você olha, aquilo parece que é real para você. Sabe, a Bíblia diz que nós não caminhamos por vista, mas caminhamos por fé. Não caminhamos baseado naquilo que nós estamos vendo, porque o que vemos é temporal, mas o que não vemos, isso é eterno. E eles viam ali os egípcios vindo contra eles, e eles temeram. Sabe, eu creio que eles não estavam sequer ouvindo o que eles estavam dizendo. Eu acho que o barulho das palavras deles os impediam de ouvir a loucura do que eles estavam dizendo. Eles estavam dizendo: era melhor eu ter vivido no Egito. Sabe, viver no Egito é viver como escravo. Sabe, a palavra Egito ou egípcio significa dificuldades dobradas. É isso que significa a palavra egípcios. Sabe, então eles preferiam viver em meio às dificuldades dobradas do que, na verdade, experimentar um novo tempo na vida deles, experimentar um novo propósito de Deus, uma nova promessa de Deus para a vida deles. Sabe, a palavra Moisés significa tirado, porque Moisés foi tirado da água. Então essa palavra Moisés significa aquele que foi tirado. Então, entenda uma coisa: se nós queremos provar, experimentar um novo tempo na nossa vida, Deus precisa realizar em nós alguns processos, algum trabalho precisa ser feito. E a primeira coisa que eu vejo que Deus faz conosco é nos tirar do Egito. Ele nos tira das dificuldades dobradas. Sabe, nós temos dificuldade de aceitar ou de aceitar mudanças na nossa vida. Nós nos sentimos acostumados com aquilo que sentimos bem, na verdade, naquilo em que nós estamos acostumados. Deus, ele tem um plano de glória para a sua vida. Ele quer te tirar deste meio, desse estresse, dessa dificuldade dupla. Mas há um processo a ser feito, há um caminho a ser feito, sabe? E é preciso aprender, na verdade, confiar no Senhor, aquietar o coração. E este é o maior problema, é o maior desafio. Por quê? Porque se eu caminho baseado naquilo que eu vejo, então sempre eu estarei gritando. Por quê? Porque eu estarei tendo uma reação natural daquilo que eu estou vendo. Se eu vejo um perigo vindo, eu vou obviamente ter uma reação. E este povo vivia dessa forma, caminhava desse jeito, sabe? E era preciso que o Senhor tirasse eles deste pensamento, dessa visão, desse ambiente que eles viviam, para que eles pudessem começar a provar algo novo na vida deles. Sabe, aqueles que estão acostumados em um ambiente,
Você pode ver que há pessoas que eles têm um tipo de mentalidades e eles não mudam. Não importa. Na verdade, eles nem se abrem para a verdade. Eles nem estão interessados em querer saber e analisar e observar. Deixa eu pensar. Às vezes eles olham para as janelas e ele vê a mesma paisagem anos e anos e anos. Ou seja, não muda o histórico da vida deles. Não muda, a mesma montanha está ali, a mesma paisagem está ali, a mesma árvore está ali, o mesmo riacho está ali, sabe? Então, entenda uma coisa, é um sinal de que o barco não está andando, a carruagem não está andando. Então, é preciso pensar um pouco, parar um pouco. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Qual o caminho? Qual a direção? Qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida? Qual a orientação que o Senhor tem para a minha vida? Sabe, Provérbios capítulo 1, versículo 32 diz assim: os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria, e os que não têm juízos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo por ter medo de nada. Provérbios capítulo 1, versículo 32. Sabe, quando a pessoa diz assim, tá bem, tá tudo bem, não me importa. Ora, se ele está vivendo um bom tempo na vida dele, glória a Deus, amém. Mas em Deus sempre há uma chamada para que nós caminhamos cada dia mais para tempos gloriosos. A vida com o Senhor é uma vida de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Deus está sempre nos tirando, nos levando, nos conduzindo. É uma jornada que nós estamos. É uma jornada espiritual, é uma jornada ministerial, é uma jornada em que o Senhor nos tira de um ponto A, nos leva para um ponto cada dia mais próximo dele. A nossa vida precisa ser uma vida de crescimento. O objetivo do Senhor é que nós venhamos a crescer, crescer como pessoas, crescer como esposo, como esposa, como servos, crescer como pessoas. Precisamos crescer, mas esse crescimento não basta um crescimento intelectual, não basta ir numa faculdade, aprender, estudar e sair de lá mais sábio, mais sabido, inteligente que os outros. É preciso crescer também na graça de Deus, no conhecimento de Deus. E essa é uma jornada que Deus faz conosco, que Deus nos leva. A estatura do varão, a estatura de Cristo, é isso que Ele quer para as nossas vidas. Sabe, na verdade, como que Deus faz isso então? Como que Deus aquieta o nosso coração? Lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 13 e o versículo 14, capítulo 14 de Êxodo que nós estamos falando, no versículo 13 e 14, então Moisés fala com o povo. Então Moisés diz assim para o povo, quando o povo fala aquela ladainha com ele, aquela loucura, aquelas palavras tolas, umas palavras sem propósito nenhum, umas palavras de derrotado, entende? Seria bom que nós estivéssemos lá no Egito, seria bom que nós morrêssemos em paz lá como escravos, vivêssemos como escravos em paz. Não existe paz para quem é escravo de dificuldades dobradas. O faraó representa, é um símbolo, que é uma figura da pessoa do diabo, do adversário. Sabe, quantas pessoas elas estão presas, estão amarradas. Não é isso que Deus tem para as nossas vidas. Deus tem levantar um libertador. Moisés representa a figura do Senhor Jesus, que veio para nos libertar, para destruir as obras do diabo, nos libertar da mentira, do engano, nos libertar das trevas, nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos fazer reis e sacerdote. Sabe, quando o mal reina na nossa vida, quando a enfermidade reina, quando as dificuldades reinam, acredite, o Senhor Jesus não está reinando na nossa vida. Mas quando o Senhor reina e nós reinamos com Ele em vida, acredite, então o mal deixa de reinar, as dificuldades começam a deixar de reinar, ainda que elas estejam em volta, mas elas não reinam mais dentro de nós, não reinam mais na nossa vida. Por quê? Porque o Senhor assume o lugar dele em nós. E aí então Moisés, ele então responde para o povo e diz assim: não temais, aquietai-vos
e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios, ou seja, as dificuldades dobradas que vocês estão vendo, que hoje vocês veem, nunca os tornareis a ver, porque o Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, acalmai-vos e ficai calados. Essa foi a palavra que Moisés deu ao povo de Israel, que estavam temerosos, com medo. Sabe, precisamos entender essa chamada para as nossas vidas. Sabe, a primeira coisa que Moisés disse para eles foi assim: não tenha medo, não tem mais, não tenha medo, não fique com medo. Sabe, medo é um sinal de que nós não entendemos o quanto fomos amados pelo Senhor através da cruz do Calvário. Quando o medo domina a nossa vida, quando o medo está no nosso coração, quando o medo do futuro, quando o medo da crise, quando o medo ele está assolando, batendo na nossa porta, entrando dentro da nossa vida, é um sinal de que nós precisamos rever a obra de Cristo na nossa vida. É um sinal que nós precisamos abrir o nosso entendimento, parar e ouvir qual é a obra que o Senhor fez por nós. Como que o Senhor realizou? O Senhor nos amou de tal maneira, de tal forma, de que nós éramos ainda pecadores, mas Ele deu o seu Filho, Ele morreu por nós. Quanto mais agora que somos justos, salvos, remidos pelo teu precioso sangue, o que mais Ele não fará por nós? Sabe, quando o medo está na nossa vida, é porque as verdades de Deus não estão na nossa vida, no nosso coração. Mas acredite, as verdades do Senhor estão dentro de você. Talvez você não tenha ouvido o Senhor gritar dentro de você, Ele falar dentro de você e dizer: eu sou contigo, não temas. Porque talvez eu e você estejamos tão preocupados, tão desesperados, vendo as grandes dificuldades ao nosso redor, e não conseguimos ouvir o Senhor dizendo: não temas, não temas. O Senhor todos os dias, todas as horas está dizendo: não temas. E Ele diz: aquietai-vos. Sabe, a palavra aquietai-vos significa apresentar-se, posicionar-se, permanecerdes. Sabe, Ele está dizendo: não temas, toma posição, se apresenta diante de mim, se achega diante de mim, se aproxima diante de mim, porque eu sou o Senhor que cuido de você. Não há nada na sua vida que esteja fora do meu controle. Não, você está pensando errado. Eu não te tirei das grandes dificuldades para deixar você morrer neste deserto, não. Eu tenho planos para a sua vida, eu tenho projetos para a sua vida, eu tenho pensamentos de paz. Por que duvida do meu pensamento para com você? Por que coloca em questionamento o meu amor pela sua vida? Por quê? Sabe, é como se o Senhor estivesse dizendo isso através de Moisés para aquele povo. Ele diz assim, vede o livramento do Senhor, sabe, analisa, observa a salvação, sabe, esteja à frente, veja isso, veja o livramento, assista de camarote, veja de camarote. Isaías 64, versículo 4, diz assim, nunca se ouviu, não se viu, não se percebeu com os ouvidos, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe um Deus, não existe ninguém, nada que você possa chamar de Deus, que seja igual Deus verdadeiro, o único Deus que trabalha dia e noite, continua trabalhando. Jesus diz: o meu Pai trabalha e Ele continua trabalhando ainda em favor daqueles que esperam no Senhor, que descansam no Senhor, que confiam no Senhor. O Senhor trabalha pela sua vida. Olha, observe, veja de camarote, assista o Senhor trabalhar e destruir todos os inimigos que se levantam contra a sua vida, porque Ele te ama. Ele te ama e Ele tem amor pela sua vida. As suas dificuldades são as dificuldades que Ele pega para si. Isaías diz que Ele é o que desnuda o seu braço, desnuda, arregaça as suas mangas e vai à batalha, luta. Ele é o general por excelência. Ele é aquele que luta as nossas batalhas e nós assistimos de camarote. Ele nos dá a vitória. É o que Ele está dizendo. Ele diz assim: hoje vos fará livramento,
provisão, sabe? Todos os dias o Senhor tem um livramento para a sua vida. O seu amanhã é hoje. A provisão é agora, é nesse momento. Os egípcios que vedes agora, é que está dizendo o texto que nós lemos, Moisés dizendo, sabe, os egípcios, as grandes dificuldades que vocês veem agora, hoje, nunca mais verás. Veja, é muito interessante esse trocadilho, porque ele diz assim, olha só, é como se ele diz assim, ó, vede hoje o livramento do Senhor. Todo dia é hoje, amanhã é hoje, depois da manhã é hoje, é sempre presente. Entende? Hoje, o Senhor, o livramento é hoje. E as grandes dificuldades que você vê hoje, você nunca mais verá. Compreende o que o Senhor está dizendo? O Senhor você vai ver todos os dias te livrando, porque todos os dias serão hoje na sua vida. E os problemas, as dificuldades que você está vendo, hoje você não verá nunca mais. Ele está dizendo, nunca mais verá. Sabe por quê? Porque o Senhor é que combate por você. Se você tentar combater, amanhã elas vão aparecer. Mas se o Senhor combater, se o Senhor guerrear suas guerras, você nunca mais verá essas grandes dificuldades, nunca mais. E ele diz assim, a palavra-chave que ele diz assim, acalmai-vos, ficai calado, aquieta o teu coração. Sabe, os que buscam ou que esperam no Egito, buscam paz, segurança, fazem aliança. Sabe, Egito representa o mundo. E o mundo só tem dificuldades. Os que olham para o mundo, para o Egito, esperando, na verdade, recursos para a sua vida, para transformar a sua vida, ainda que possa vir de lá, mas o mérito é do Senhor. Compreende o que eu quero dizer? A sua segurança não está naquilo que você produz, que você realiza. Aquilo que você produz e que você realiza deve ser fruto da graça, do amor e da bondade do Senhor. O Senhor diz em Deuteronômio, fala assim, olha, a riqueza que você adquire, acredite, creia, é o Senhor que te dá saúde para adquirir riquezas. Deuteronômio capítulo 8, ele diz isso. Sabe? Então, entenda só uma coisa. Só terão do Egito, ou seja, quando eu falo do Egito, do mundo, desse sistema corrupto, maligno, desse sistema, na verdade, que é na base do que você merece, dos seus méritos, da sua capacidade. Se você é mais desfavorecido, você não vai ter nada neste mundo. Não é assim que o Senhor lida conosco. Só traz confusão, tormento, escravidão e tristeza. E isso nos torna agitados, inquietos, e não produz salvação na nossa vida, não produz libertação. Você sabe o que produz transformação na nossa vida? Olha, Isaías no capítulo 30, o Senhor ali chama a atenção do povo para que eles não façam aliança com o Egito. Capítulo 30 de Isaías. Para que eles não busquem recursos ou confiança ou dependência do Egito. O povo de Israel, o povo de Deus. E aí no versículo 15, o Senhor diz assim para eles assim, olha, vocês querem realmente transformação, mudança na vida de vocês? No versículo 15 ele diz assim, Isaías 30, 15, ele diz assim, ó, em vos converterdes, sabe, converterdes, ou seja, em voltar os pensamentos para mim, e se inclinar para mim, em meditar em mim dia e noite, como ele diz a Josué, medite Josué nesse livro dia e noite, para que seja bem sucedido em tudo que você fizer, tudo na sua vida, tudo. Há uma promessa de Deus, apega esta promessa, diga, Senhor, eu quero meditar no Senhor, eu quero me voltar o meu pensamento, eu quero tirar o pensamento das circunstâncias. Quando você olha para o problema, você tira o pensamento de Deus, mas quando você olha para o Senhor, você tira a sua mente, os seus pensamentos, o seu olhar das circunstâncias, você encontra nele socorro. E ele diz assim, em vos converterdes e sossegardes, sabe? Ou seja, em ter calma, descanso, tranquilidade. Então ele diz assim, está a vossa salvação. Então a tua salvação, a minha salvação, está em se voltar para o Senhor, levar os nossos pensamentos para Deus, e em sossegar, em trazer calma, descanso no nosso coração. Entende? Jesus é o nosso descanso.
Jesus é o refrigério na nossa vida, é nele que nós devemos estar apoiados, é nele que nós devemos estar descansados, é no Senhor Jesus, é olhando para ele como? Levando os nossos pensamentos a ele, então haverá salvação. O que é salvação? Salvação é livramento, seja livramento de acidente, seja livramento de difamação, seja livramento moral, calúnia, seja libertação, seja cura, seja paz no seu coração. Todos querem paz, todos buscam paz, todos chegam final de ano que eu quero saúde, paz e riqueza. Final de ano eu quero saúde, paz e riqueza. Acredite, querido, isso não é uma força de pensamento, isso é real. E a realidade disso está em voltar o pensamento para o Senhor e sossegar o coração, confiar de que o Senhor é o que produz a nossa vida, tanto querer como efetuar, diz ele. E o versículo continua. E ele diz assim, na tranquilidade, Isaías capítulo 30, versículo 15, é o Senhor dizendo, na tranquilidade, ou seja, em aquietar, em estar calmo, estar em paz, sabe? E na confiança, ou seja, na fé, no crer, no confiar, no acreditar, então a vossa força, o vosso poder, entende? Essa é a chamada do Senhor para nós, isso é o que Deus quer produzir nas nossas vidas, esse é o propósito dele para nós, sabe? Veja, quando nos aquietamos, sabe? Ou seja, quando nós não nos aquietamos, quando nós não nos acalmamos no Senhor, então nós agimos por impulso, agimos por ansiedade, agimos loucamente, e quando nós agimos assim, nós trazemos dores para as nossas vidas, trazemos angústia para nós, sabe? Às vezes, só precisamos fazer o mais fácil. Às vezes, o mais fácil está diante de nós, mas o mais acessível. O Senhor providenciou um caminho fácil. Sabe, foi esse tempo de dizer, a vida cristã é difícil, a vida cristã é luta. Olha, querido, luta difícil é tentar viver neste mundo cruel. Luta difícil é tentar se estabelecer nesse sistema deste mundo. A vida cristã é a das coisas, se não a coisa mais fácil do mundo. Como nós temos falado na terça-feira, na série de ministração sobre o Salmo 91, o Senhor nos leva nas suas asas, o Senhor nos conduz, o Senhor nos faz flutuar na sua presença, o Senhor nos faz mergulhar nos rios de água viva, o Senhor faz com que a nossa vida cristã seja tão natural, tão que flui tanto na nossa vida, que, sabe, não há necessidade de esforço nenhum. Nós descansamos e fluímos no Senhor, porque nascemos do Senhor, fomos gerados no Senhor, compreende? Então, mas aí às vezes nós queremos buscar no mundo o que é mais glamouroso, e muitas das vezes o que é mais difícil, e muitas vezes mais doloroso, sabe? Eu não estou dizendo para você que nós não enfrentamos lutas, mas deixa eu te falar uma coisa, o nosso general é um general que não perde batalha. Quando nós entramos em uma guerra, numa batalha, a vitória é certa para nós. Nós já entramos com um placar determinado, 10-0 para nós, porque quem está conosco e quem nos dá a vitória é o Senhor Jesus, e Ele não perde nenhuma batalha. Mas quando nós queremos entrar sozinho, pelo nosso próprio entendimento, perdemos, falhamos, trazemos angústia para a nossa vida. Por isso que ele diz, aquiete o seu coração, descansa no Senhor, porque eu trabalho por você, eu guerreio as suas guerras, eu luto as suas guerras. É ele que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, em 1 Samuel, no capítulo 13, ali vai falar a história de Saul e os filisteus. Saul estava no seu 2º ano de reinado, ele tinha acabado de ser ali consagrado rei. Saul, um homem que teve um começo extraordinário, um homem que teve um início que subiu como algo extraordinário na vida dele, escolhido, chamado e preparado ali para separado por Samuel para reinar sobre Israel. Israel queria um rei e ele foi o primeiro rei de Israel. Mas do mesmo jeito que ele subiu, do mesmo jeito que ele se acendeu, sabe, houve uma queda, uma queda, como diz, uma queda meteórica na vida de Saul.
Agora, eu quero que você analise comigo aqui algumas coisas e que você reflita comigo. Porque muitas dessas lições se aplicam na nossa vida. Muitas das promessas de Deus que nós vemos na vida desses homens, elas são para nós hoje. Então, veja só, capítulo 13 de Samuel diz que estava ali cercado pelos filisteus. Saul tinha apenas 3.000 homens. E os filisteus, eles tinham 30.000 carros de carroça, né, de guerra, 6.000 cavaleiros, e diz que os povos era tanto que era como a areia do mar, e ele com 3.000. Agora veja só, entenda só, ele precisava esperar Samuel, porque Samuel era o profeta e também era o sacerdote. O que significa ser o profeta e sacerdote? É aquele que fala de Deus para os homens e fala dos homens para Deus. É aquele que traz a mensagem de Deus e aquele que intercede dos homens para com Deus. E ele tinha que esperar Samuel para que Samuel fizesse a oferenda, o sacrifício, para prepará-los, abençoar a vida deles, para que eles fossem então à guerra, fosse a batalha. Só que havia marcado um dia que Samuel chegaria até Saul, mas Saul achou que estava demorando. E Saul, o que ele fez? Ele então ocupou um papel de sacerdote, foi lá e fez a oferta do sacrifício, coisas que não servia para ele, ele não poderia fazer, ele era o rei, ele não era o sacerdote nem o profeta. E aí, quando ele acabou de fazer essa oferta, Samuel chegou e falou assim: o que é que você fez, Saul? Ele falou assim: eu fiz a oferta aí, por que você procedeste dessa maneira loucamente? Agora, eu quero que você preste atenção, olha só nas palavras de Saul, capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 11 e versículo 12, ele diz assim, Saul respondeu assim para Samuel: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas no dia aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miqumas, eu disse comigo, eu queria que você repetisse onde você está, eu disse comigo, foi isso que Saul fez. Presta atenção, sabe, às vezes este é o problema, a situação, ela exige uma solução sobrenatural, ela precisava de uma resposta divina, e não uma resposta de mim mesmo. A situação em que Saul se encontrava ali, era uma situação que ele estava com 3.000 homens, ele estava com 2.000 numa região, e noutra região seu filho Jonathan com 1.000 homens. E abaixo do vale, estava ali os filisteus com 30.000 carros, 6.000 homens de cavalo, e um mundo de gente, disse que é tanto que era como a areia da praia. Então, não era hora dele falar consigo mesmo, não era hora dele buscar uma solução nos seus pensamentos, não era uma hora dele buscar uma resposta na sua estratégia humana, não era hora dele buscar uma forma de resolver um problema natural, onde exigia uma resposta sobrenatural, uma resposta divina sobre a sua vida. Sabe, às vezes é isso que nós fazemos, às vezes nós estamos falando conosco mesmo, e quando é para falar conosco mesmo, nós ficamos clamando ao Senhor. Então entenda só uma coisa, o que Saul precisava fazer? Ele precisava aguardar Samuel. Samuel era o mover de Deus. Samuel era a palavra de Deus que se movia naquela época. Samuel era o ouvido de Deus e era a boca de Deus naquele período, naquele tempo. Ele precisava esperar. Mas a circunstância, o problema, não importa. Espera, aquiete o coração. Quando nós agimos por conta própria, nós trazemos dores para as nossas próprias vidas. E ele diz assim, Saul continua dizendo: agora descerão os filhos contra mim, né? Os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não obtive, olha só o que ele diz, eu não obtive o favor do Senhor. Sabe, querido, o favor do Senhor é para os humildes. Sabe, a graça do Senhor, ela alcança os humildes, para os que dependem de Deus,
para os que reconhecem que neles mesmo não há salvação, que o braço do homem não pode produzir salvação, que o homem não pode produzir resultado da sua própria vida para a sua própria vida. A graça e o favor de Deus é para aqueles que reconhecem que depende da direção e da orientação de Deus. Quando você entra para agir por conta própria, o favor de Deus sai. Mas quando você tira as suas mãos, então o favor de Deus vem sobre a sua vida, a graça flui, as coisas caminham, as portas se abrem, aquilo que parecia ser impossível torna-se possível, aquilo que o mundo disse assim, não vai conseguir, não vai dar certo, quando você tira a mão e você depende do sobrenatural de Deus, acredite, o favor de Deus é como a água, ele procura os lugares baixos e te encontra em uma dependência não de você, não do seu intelecto, não da sua capacidade, não da sua disposição mental, mas da sua dependência absoluta, completa de um Deus soberano, de um Deus sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Isso Saul não entendia e por conta disso trouxe problema para a sua vida. Sabe, e ele diz o seguinte, eu estava forçado então pelas circunstâncias, sabe, aqueles que estão inquietos, que estão agitados, sabe, essa ansiedade, essa preocupação, sabe, estão sempre procurando uma solução pelo seu próprio entendimento, pela sua própria capacidade. Deus fala assim, então tá bom filhão, vai na fé, vai na sua confiança, vai na sua esperança, pode acreditar meu irmão. Deus tira as mãos, Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando você vai, faz, mas você fala assim, Senhor, eu sei, eu reconheço, Senhor, em todos os meus caminhos, sabe, Senhor, eu não me estribo, eu não me apoio, eu não me sustento no meu próprio entendimento, mas eu reconheço que é o Senhor que me sustenta, que me capacita, sabe, então tudo muda. Mas Saul diz assim, forçado pelas circunstâncias. Aqueles que estão inquietos sempre estarão respondendo às circunstâncias. Sempre. Eles estão inquietos. Há uma situação, ele responde. Sabe? É a lei da ação e da reação. São dirigidos pelo homem exterior e não pelo homem interior. Né? Não caminhamos por vistas. Entende? Mas caminhamos por fé. Quem dirige o carro sabe muito aí, os mais novos, né? Porque vai chegando um tempo que nós vamos ficando mais velhos e vamos acalmando o tacho, né? Mas quando você leva uma fechada, ou quando tem alguém lerdo na sua frente, então você tem muitas vezes uma reação, porque é controlado pelas ações externas, né? Alguém te dá uma fechada, você já buzina e mostra o dedo, aquele dedo assim, amém? Já pensou coisa mal, né? Mas não, amém? E aí você, entende? Ou seja, é forçado, é movido pelas circunstâncias. Sabe, quando nós não ouvimos Deus, acredite, estaremos sempre movidos pelas circunstâncias. E as circunstâncias nunca são favoráveis a nós. Sempre são circunstâncias de dificuldades dobradas sobre a nossa vida. Acredite, sabe, o versículo 13 desse capítulo que nós estamos vendo, diz assim, ó. Samuel respondeu para Saul e disse assim, olha Saul, você procedeu loucamente, como louco, neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Sabe, essa necessidade de ativismo que muitas das vezes existe em nós, sabe? Quando não conseguimos nos aquietar, entende? Ou seja, essa necessidade que nós temos de fazer, sabe? É como Marta e Maria, você conhece bem a história, né? Marta agitada, Maria sentada ali, um monte de coisa para fazer, mas aquele Jesus estava na casa. O mestre estava na casa, não era hora de ajeitar a casa, não era hora de arrumar comida, preocupado em arrumar comida para aquele que multiplicou os pães e os peixes, preocupado em servir aquele que veio para servir,
preocupado em fazer coisas para aquele que na verdade veio lavar os pés, ou seja, mudar o nosso, nos sustentar, nos capacitar, guiar, conduzir a nossa vida. E o Senhor disse o que Ele disse? Palavra dele: Marta, Marta, você está agitada, preocupada com muitas coisas, só uma te basta. Maria escolheu a melhor parte e não será tirada essa melhor parte. Sabe, há momentos que necessitamos nos aquietar para ouvir Deus. Nós obtemos vitória ouvindo Deus, nos alimentando de Deus. É dele que vem as nossas estratégias, sabe? Corremos risco de ativismo, né? E no muito falar, do muito ponderar pela palavra. Podemos criar vida ou morte. Provérbios diz isso, diz: a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que usam habilmente serão recompensados. Quantas oportunidades perdemos por conta das nossas palavras, né? Então, há momentos, há situações, há circunstâncias que nós devemos nos calar para o mundo. Se falarmos ao mundo, ele vai retrucar e vai exigir uma resposta nossa. E a única resposta digna de dar ao mundo é a que vem por meio da fé, sabe? Talvez o mundo diga: não está dando certo para você, né? Não argumente, sabe? Olha o problema aí diante de você, não argumente. Dá uma resposta pela sua fé, sabe? Você não vai conseguir, você vai falhar, você não vai dar certo. É o que o mundo diz para você. Você não precisa dar resposta para ele. Você tem que ter a sua opinião em Cristo sobre você mesmo, sabe? Nós não precisamos dar resposta para o mundo. A resposta que nós precisamos dar é Jesus, é a resposta para a verdadeira necessidade do mundo, sabe? Essa é a chamada de Deus para as nossas vidas, sabe? Então, você veja lá, já estou encerrando, quando Josué foi chamado para governar o povo, liderar o povo, depois de Moisés, passaram o Rio Jordão e logo à frente tinha Jericó. Você sabe qual foi a estratégia que foi dada para o povo para derrubar os muros de Jericó? Eles tinham que caminhar 6 voltas e no sétimo dia 7 voltas, em um dia só, todos os dias uma volta e no sétimo dia 7 voltas. Mas diz uma coisa aqui, capítulo 6, Josué 6:10, diz assim aqui, Josué falou para eles assim: não gritais, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos der a ordem para gritar. Sabe, às vezes é isso, meu irmãozinho, sabe? As muralhas que se encontram em áreas da nossa vida, elas vão cair, mas tem um período que devemos ficar calado, tem um período que devemos ficar quieto, confiar no Senhor e ver Deus agir, sabe, trabalhando em nosso favor. É o que nós somos chamados, sabe? Eu não sei quando, não sei como, não sei aonde, não sei como, mas sei que Deus está trabalhando por mim. Essa é a sua confiança que você tem que ter, sabe? Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei como Deus vai mudar, eu não sei onde está o problema exatamente, e sabe de uma coisa? Eu vou manter-me quieto, confiando, descansando no Senhor, esperando no Senhor, aguardando o Senhor. Sabe, eu não vou me defender, estão me atacando, estão me acusando, estão me criticando, estão falando mal de mim, estão investindo contra a minha vida. Eu não vou me defender, o Senhor fará a defesa por mim. É isso que nós temos que fazer, continuar marchando, boca fechada, não retruca o mundo, não fale para o mundo, não diga para o mundo, não dê motivo para o mundo, não dê motivo para circunstâncias dobradas, elas ganharem projeção sobre a sua vida. Não, fique quieto, caminhe, somente caminhe, marche. Foi o que o Senhor disse quando Moisés foi falar com o Senhor. O Senhor disse: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche, caminhe, siga adiante a sua carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. Sabe, eu não sei como, não sei quando, não sei como, mas Deus vai mudar. Se é o meu marido, se é a minha esposa, Deus vai salvar. Se você tem os filhos adolescentes, talvez chegou a hora e estão meio rebeldes, estão meio cabeça virada, talvez chegou a hora de algumas coisas não falar mais. Não fale mais para ele, começa a marchar, fale para o Senhor,
relaciona-se com o Senhor, descansa no Senhor, confia no Senhor. Foi lançada a boa semente e ele é uma boa terra e ele vai frutificar, porque a glória do Senhor é o Senhor que planta e que arranca, é o Senhor que estabelece na sua vida, sabe? Não olhe para a circunstância, não olhe para o problema. Ah, mas a rebeldia é muito grande, não importa, libere graça da sua boca, libere vida da sua boca, confie no Senhor e, sabe, descanse no Senhor. Há áreas acadêmicas, Deus vai mudar, confie nele, aquiete seu coração, o seu futuro sentimental, talvez está magoado, chateado, talvez foi ofendido, eu não sei como está o seu coração, mas eu digo uma coisa, lá abre mão da vingança, abre mão da retaliação, libera o perdão no seu coração. Ah, eu não consigo, consegue sim, começa a dizer, Senhor, ajuda-me, começa a profetizar sobre a sua vida mesmo, sobre a vida da pessoa, e sabe de uma coisa, não dê motivo mais para o mundo achar justificativa contra a sua vida. A Faraó, este problema nunca mais verás, a sua vida profissional, sabe, não tá bom esse salário, não tá bom este emprego. Se tem que falar alguma coisa é para o Senhor, é o seu coração, é Ele que abre portas, é Ele que fecha portas, é Ele que abre um caminho no deserto, é Ele que tem a chave de Davi na mão, Ele abre portas e ninguém fecha, Ele tem um sim para a sua vida, é Ele que vai à frente. O seu patrão disse, não terá aumento, vai ser mandado embora, você não fale nada, guarde no seu coração, fale com o Senhor, descanse no Senhor, diga, a minha vida te pertence, Senhor. Se for para ser mandado embora, porque o Senhor tem um plano muito melhor, um emprego muito melhor, um projeto muito melhor na minha vida. Não permite que a sua boca profetize ou libere palavras que dê motivos para o mundo crescer sobre você, sobre a sua saúde. Está doente, libera a palavra de vida sobre você. Se não for para abrir a boca, para abençoar, para liberar graça, então aquiete, fique quieto, feche a boca, sabe, é isso que eu preciso, que você precisa aprender, sabe, o seu plano de aposentadoria está preocupado, coloque diante do Senhor, a sua casa, compra, conquista, reforma, coloque diante do Senhor, acredite, deixe Ele cuidar, Ele tem o melhor para a sua vida, não importa qual seja a sua necessidade, não importa qual seja, sabe, aquilo que você necessita, sabe, diz assim, eu me calo, me aquieto e o Senhor me dá a vitória. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, complicada, mas eu vejo Deus tirando, sabe, tirando você dessas dificuldades dobradas, deste Egito, sabe? Então, o ficar quieto, o que é quietar, sabe? O descansar no seu coração, é ser confiante, é o melhor que podemos fazer diante das circunstâncias, sabe? Quando falamos muito, podemos murmurar como o povo de Israel e não entrar no descanso do Senhor. Este processo pode ser Deus nos levando para o deserto a fim de falar ao nosso coração. Acredite, sabe, por pior que possa parecer, se é isso, acredite, é a melhor coisa que está acontecendo na sua vida. Por pior que possa, se você está confiando no Senhor, não tenha medo de nada, sabe? Oséias capítulo 2, versículo 14, diz assim, portanto, eis que te atrairei ao deserto, e lá, a sós, só eu e você, o Senhor dizendo, eu vou te atrair para o deserto, e quando estiver lá, só eu e você, quando você não ouvir mais barulho de egípcios, quando você não ouvir mais barulho de carruagem, quando você não ouvir mais barulho nenhum, então eu vou poder falar ao seu coração. É isso que ele diz. Eu vou te trazer, vou te atrair para junto de mim. E aí você, sabe o que vai ter que fazer? Vai ter que me ouvir, porque o seu coração vai se aquietar. Então talvez algumas dificuldades que você esteja passando, talvez seja para você entender de que você não pode trazer a solução. E que você precisa aquietar o seu coração e dizer, Senhor, como Samuel, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, que eu quero ouvir a tua voz. Amém? Nessa noite, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você tenha recebido essa mensagem no seu coração, na sua vida. Eu não sei qual parte da mensagem você recebeu, mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento da mensagem, Deus falou mais forte ao seu coração.
sabe? Talvez você não ouve do começo ao fim, você não pega tudo, mas alguma frase, alguma palavra, algum versículo, alguma direção, Deus colocou uma semente no seu coração para te levantar, para te capacitar. O alvo de Deus, o interesse de Deus é para com a sua vida. Você é precioso aos olhos de Deus e Ele quer que você aquiete o seu coração. E para isso, às vezes, Ele te traz para algumas situações. Acredite, você vivia situações difíceis, complicadas no Egito, lá naquele meio daquelas dificuldades dobradas, mas o Senhor já te tirou de lá. Hoje mesmo, não verás mais as dificuldades que você vê, porque hoje o Senhor trabalha em seu favor e muda a sua história, muda o seu contexto de vida, te leva para um novo tempo, para um novo caminhar, ainda que pareça deserto, mas nesse deserto Ele te supre, Ele te sustenta, Ele te ampara. Amém? Em nome de Jesus, aquiete o seu coração, descansa no Senhor, seu coração. Ele diz assim, que por mais ansioso que você esteja, por mais ansioso, você não pode mudar 1 centímetro da sua altura. Você não pode mudar um fio de cabelo. Mas Ele cuida de tudo da sua vida. Quem anda preocupado é aqueles que não têm aliança com Deus. É os gentios. Você não é mais gentil. Você tem uma aliança com Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te prospere. Que Deus derrame abundante graça sobre você. Humilhe-se diante do Senhor, reconheça a sua pequenez, sabe, para com Deus, e Deus te fará grande para com os homens, amém? Sabe, aqueles egípcios entraram no Mar Vermelho, que se abriu para Israel passar, e quando eles passaram do outro lado, e que o Egito tentou entrar, seguir o caminho deles, eles foram engolidos por aquele mar, destruídos por aquele mar, nunca mais eles viram, aliás, nunca mais existiu aqueles egípcios. E o povo passou do outro lado e cantou um hino da vitória. Assim é com você. Amém? Deixa o Senhor te conduzir em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo teus filhos, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, cada um daqueles e qual a nossa voz chegou, Pai. Ó Deus, que ao chegar a vida deles, o coração deles, tenha gerado fé, tenha gerado posicionamento, tenha gerado, Senhor, ó Deus, força, Senhor, porque a Deus é na tranquilidade, é na paz, é confiando no Senhor que a nossa salvação, a nossa libertação é promulgada. Senhor, é quando nós descansamos em Ti, Pai, é que a nossa força ela é manifestada, Senhor. Ó Deus, quando descansamos no Senhor, o Senhor nos leva, Senhor, debaixo das tuas, sobre as tuas poderosas asas, Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro sobre cada um dos teus filhos, que eles provem hoje, agora, em nome de Jesus, provem a tua paz, toque aonde quer que eles estejam, Senhor, alcance o coração deles, e eu declaro paz, assim como quando o Senhor entrou naquele lugar, os seus discípulos, e diz assim, a minha paz eu vos dou. Dê a tua paz agora sobre a nossa vida, Pai. Dê a tua paz, dê a tranquilidade. Não queremos caminhar sobre as circunstâncias, ou não queremos caminhar influenciado pela circunstância, mas queremos caminhar no descanso do Senhor, ó Pai, e ver a vitória dada pelo Senhor a nós, aqueles que creem no Senhor, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Acredite, você é precioso aos olhos do Senhor. O Senhor disse que Ele deu a vida por você, para te alcançar, para te transformar, para te resgatar. Amém? Então que você realmente seja cheio, seja cheia do Espírito do Senhor. Confie no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deixa eu só dar alguns recados. Nós teremos sábado, teremos o culto das mulheres. A live das mulheres, é algo tremendo, amém? Você não deve perder, embora seja das mulheres, mas eu acredito que os homens também deveriam ouvir, porque realmente tem sido muito bênção. Eu tenho ouvido e tem sido realmente algo edificante, tem sido algo, tem acrescentado a minha vida, acrescentado a minha fé. Então, em nome de Jesus, participe, esteja conosco,
faça parte, ouça a palavra do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Terça-feira agora nós teremos ali a quarta ministração sobre a série do Salmo 91, sobre o descanso do Senhor, amém? Te convido você a participar, tem sido uma bênção, nós já tivemos 3 ministrações e temos sido realmente grandemente abençoados. Eu, pelo menos, tenho sido edificado, enriquecido poderosamente com a palavra do Senhor e quero que você também receba essa palavra para a glória do Senhor, amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa mais uma vez, em nome de Jesus, tá? Receba o meu amor, receba o meu carinho, receba a minha gratidão. Obrigado por me receber na sua casa, na sua vida, amém? Compartilhe lá, nós temos o Instagram, nós temos o Facebook, né? Nós temos ali o YouTube, né? Então envia para as pessoas a mensagem. Pelo YouTube dá para você mandar, né? Você pelo YouTube linka e manda, tá bom? Abençoe a vida das pessoas, tá ok? Assim como você tem sido abençoado em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Amém? Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que o Senhor te abençoe e te aguarde, resplandeça o seu rosto sobre ti. Amém? Seja abençoada a tua entrada, abençoada a tua saída. Tenha uma semana cheia da bênção do Senhor. Você é um favorecido pelo Senhor. Tchau, um beijo.